Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu trago a parte 2 da série sobre testamentos. No primeiro vídeo eu falei para você quando que você precisa ter um testamento e agora eu vou falar sobre outras questões importantes também para aquelas pessoas que têm vontade de alterar as regras sucessórias, ou seja, de definir de modo diferente do que está na lei aquilo que ela gostaria que acontecesse com seus bens quando morresse. Os tipos mais comuns de testamento são o testamento particular e o testamento público, que é feito no cartório por escritura pública. Toda vez que alguém me pergunta qual que eu recomendo, eu sempre falo para fazer o testamento público. E por que eu falo isso? Porque o particular tem mais chances de ser anulado. Quando você faz um testamento público, você está diante ali de um representante do Estado que vai formalizar a sua vontade, colocar no papel e ainda vai dizer com a fé pública que o cargo lhe dá que você está ali, aparentemente, pelo menos, por vontade própria, que não tem ninguém te coagindo ali, colocando uma arma na cabeça, mandando você assinar algo que você não quer. E também ele vai dizer que pelas circunstâncias ali que ele percebeu, você está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ou seja, você sabe exatamente o que você está fazendo ali naquele instante. Isso quer dizer que nunca vai haver nenhum questionamento a respeito de possível nulidade em um testamento feito por escritura pública? Não necessariamente. É claro que qualquer pessoa pode ir à justiça alegar um direito que afirma ter. Agora, vai dar muito mais trabalho para essa pessoa afastar aquelas percepções que o oficial do cartório teve quando registrou ali as vontades daquela pessoa. Então, é sempre bom a gente ter em mente que o testamento público, ou seja, feito por escritura pública, que fica lá registrado em cartório, é o mais seguro. É certo que muita gente pensa que o testamento vai servir para determinar quais são os bens que vão ficar para uma pessoa e para outra. Isso existe sim, só que a gente está falando aí de legado, que é tema para um próximo vídeo. Aqui a gente vai falar como que a gente faz para trazer outras pessoas para a sucessão, que ou não teriam direito a tudo que você gostaria que ficasse para elas, ou pessoas que você não tem nenhum tipo de vínculo sucessório, ou seja, não tem direito nenhum, e ainda assim você escolhe deixar para ela uma parte do seu patrimônio. Essa é a sucessão testamentária padrão, através da qual o testador, ou seja, aquela pessoa que está deixando o testamento, vai determinar percentuais. Quem vai ganhar qual percentual do patrimônio ali o dia que esse testador morrer. E quem são as pessoas para quem você pode deixar o seu testamento? Em geral, eu posso te dizer que você pode deixar seu testamento para quem você quiser, com algumas exceções. Aquele que redige o documento a pedido do testador não pode ser beneficiário. Isso vale até para o escrivão do cartório. As testemunhas também não podem ser beneficiadas naquele testamento. Agora, interessante é a vedação que a lei traz a respeito da amante ou do filho dessa amante. Aquele que é casado não pode deixar patrimônio por testamento para a amante ou para o filho que seja só dela. Se for, por exemplo, um filho desse casal, aí sim, é filho, é igual a todos os outros. E pode também ser beneficiado por testamento, além da parte que já couber a ele. Uma das dúvidas bastante comuns também diz respeito à possibilidade de você beneficiar um filho em detrimento de outros. Então, vamos supor que você tem aqui 4 filhos e há um que você tem muito mais chamego. Você pode beneficiar mais esse filho? Pode. E se você fizer isso, ele vai receber a parte dele como filho e ainda vai receber até 50% do seu patrimônio,
que é o que a gente chama de parte disponível. Então, isso pode sim acontecer. Mas será que quem tem filhos pode deixar patrimônio por testamento para pessoas que não são da família? Pode também. Vamos supor que João tem 4 filhos, mas ele tem um apreço muito grande pelo porteiro do prédio dele. Ele pode sim dispor de até 50% do patrimônio para o porteiro. E aí, dos bens que ele deixar quando morrer, vai ficar metade para o porteiro e a outra metade vai ser dividida entre os 4 filhos dele. Apesar de ser possível, não é tão comum a gente ver pessoas que já têm filhos buscando ali um testamento para poder dispor do seu patrimônio. É muito mais comum a gente ver pessoas que não têm filhos buscando esse artifício para poder encaminhar o seu patrimônio, quando já não estiver aqui, para pessoas do seu convívio, mas que não tem exatamente uma ligação familiar que a lei considere ali justa para fazer receber o patrimônio. Agora, pode ser também que a pessoa contemplada seja um descendente, mas não esteja ainda na linha sucessória direta, porque o pai, por exemplo, ainda está vivo. Eu já tenho vídeo aqui no canal em que eu explico que o neto só vai ser herdeiro do avô se o pai, filho do avô, não estiver mais vivo no momento da morte do avô. Agora, se for da vontade do avô deixar algum patrimônio para o neto especificamente, ele pode. Ele vai precisar respeitar ali o direito do filho, que é pai desse neto, e até 50% do patrimônio ele pode dispor para esse neto especificamente. Aí vamos imaginar que no momento da morte do avô, o pai desse neto que foi beneficiado já tivesse morto. Aí, esse neto, além de receber o patrimônio como herdeiro testamentário, vai receber também a parte que caberia ali ao pai dele. Mas vamos voltar aqui para a situação em que a pessoa que vai deixar o testamento não tem parentes próximos, tem apenas parentes colaterais, que são irmãos, primos, tios, sobrinhos, e ele não quer deixar o patrimônio para esses parentes. Ele pode afastar por completo o direito desses colaterais? Pode sim. E para isso ele precisa de um testamento. Mas ele não precisa nem justificar e muito menos colocar uma cláusula expressa ali dizendo que está afastando o direito dos colaterais. Basta simplesmente ele fazer um testamento decidindo quem é que vai ficar com o patrimônio dele quando ele morrer, e isso já basta para afastar o direito dos colaterais. Vamos supor que João, que não tem filhos, também os pais já morreram, também não é casado, ele tem ali uma meia dúzia de irmãos. Só que ele não tem grande afinidade com esses irmãos e ele quer então deixar o patrimônio dele para o porteiro. A gente já viu que pode sim. E nesse caso ele não precisa nem deixar só 50% para o porteiro. Ele pode deixar tudo, porque os colaterais não são herdeiros necessários. Então, basta haver ali um testamento para o porteiro receber tudo o que for de João. Mas no direito, tudo pode complicar mais um pouquinho. Vamos imaginar que o João tenha feito isso, tenha deixado 100% do seu patrimônio para o porteiro. Só que o que ele não sabe é que uma namorada de muito tempo atrás acabou engravidando dele e ele tem um filho do qual ele não tinha conhecimento quando fez o testamento para o porteiro. E aí, será que o filho vai perder o direito à herança? Não. Nesse caso aí, vai haver o que a gente chama de rompimento do testamento. A lei vai presumir que se João tivesse conhecimento da existência ali daquele filho, ele não teria deixado todo o seu patrimônio para o porteiro. A própria lei vai determinar que esse testamento perca a eficácia. E aí, com quanto que o porteiro então vai ficar desse testamento? Com nada. Porque nesse caso aí, como João deixou a totalidade dos bens e houve depois uma investigação de paternidade que foi reconhecido ali o Joãozinho, o porteiro
acaba saindo sem nada. Joãozinho vai ficar com tudo. Diferente seria se o João já tivesse conhecimento da existência desse filho. E mesmo assim, quando fez o testamento, deixou 100% do patrimônio para o porteiro. Nesse caso aí, o porteiro vai ficar com 50% do patrimônio e Joãozinho vai ficar com a outra metade. E por que vai ser diferente? Porque a lei vai entender que quando o João fez o testamento, já sabendo da existência do filho, ele quis contemplar o porteiro assim mesmo. E, de quebra, afastar metade do direito do filho, né? O que pode ser até moralmente questionável, mas a lei permite. Mas a gente ainda pode complicar mais. Vamos imaginar que a existência de Joãozinho não fosse de conhecimento de João no momento em que ele fez ali o testamento. Mas João já tinha outros filhos e mesmo assim ele deixou 50% do patrimônio dele, ou seja, toda a parte disponível, para o porteiro. Veio então o nascimento de um novo filho, ou mesmo o reconhecimento da paternidade, e acabou que, além dos filhos que João já tinha, surgiu mais um, que é o Joãozinho. Nesse caso, a lei entende que João, ao fazer ali o testamento, já sabendo da existência de outros filhos, ele escolheu realmente deixar aquele patrimônio, aquela metade, para o porteiro. Então, nesse caso, o porteiro mantém a parte dele e a legítima, que é a metade que tem que ir para os herdeiros necessários, vai ser dividida entre todos os filhos do João, inclusive o Joãozinho. Mas agora vamos para outra situação. Vamos imaginar que João não tinha nem descendentes, nem ascendentes, não tinha cônjuge, nem companheiro, e deixou 100% do seu patrimônio para o porteiro. Acontece que o porteiro morreu antes do João. E aí, quem é que vai herdar o patrimônio? Será que são os filhos do porteiro? Quem pensou nessa solução, eu lamento dizer, mas está equivocado. Quando o porteiro morreu, ele ainda não era dono do patrimônio do João, porque João ainda estava vivo. E testamento só gera efeitos depois da morte do testador. Então, os herdeiros não serão os filhos do porteiro. Quem vai herdar, então? Vai ser feita a distribuição destes bens para os herdeiros legítimos, ou seja, aqueles que a lei impõe. No caso aí do João, ele quis afastar o direito dos colaterais, né? Só que aí acaba que o patrimônio dele vai mesmo para a mão dessas pessoas. O testamento caducou, ele perdeu o efeito dele ali, ele não serve mais para nada. Poxa, Priscila, mas existiria aí alguma coisa que mesmo com a pré-morte do porteiro, os colaterais dele não viessem a herdar? Sim, é possível o testador prever substitutos para aquele que está em primeiro lugar ali na lista dos herdeiros testamentários. Então, nesse caso aí, o João poderia deixar o patrimônio dele para o porteiro e já prever que se o porteiro não estiver vivo no momento da morte de João, então o patrimônio vai para os filhos do porteiro ou então vai para um ascensorista do elevador. Isso tudo é possível, só que a lei não vai presumir que essa era a vontade dele. Isso tem que estar expresso. Outra solução também seria dispor da totalidade ali dos bens para mais de uma pessoa. Em vez de falar, por exemplo, que deixa 50% para o porteiro e outros 50% para o filho do porteiro, o João poderia dizer que vai deixar 100% do patrimônio para o porteiro e o filho dele. Aí, nessa situação, se um dos dois morrer antes, não vai haver a caducidade. O que vai haver ali é que o outro vai receber a totalidade. E é isso que eu tenho sobre testamento para você hoje. Ainda volto aqui num próximo vídeo para falar sobre legado, que é justamente aquela parte que as pessoas associam ao testamento, que é você deixar bens específicos para pessoas específicas. Muito obrigada pela sua companhia até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!